E aí, pessoal do canal Estante da História, vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de capitanias hereditárias. Elas surgiram por ordem do rei português Dom João III, no ano de 1534. Foi a primeira divisão territorial e administrativa que foi implantada pelos portugueses na América Portuguesa. Então, basicamente, o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas de terras e tiveram sua administração entregues a interessados. A vida das capitanias, como a única forma de divisão e administração, teve vida curta, uma vez que em 1548 vai surgir o tão chamado governo geral para melhor administrar a vida da colônia. Então, a capitania hereditária ela marca o início desse sistema colonial no Brasil, marca ainda mais o início de uma administração colonial no Brasil. Mas como que foi isso? Qual o contexto histórico? E hoje a gente está aqui para te responder tudo isso e falar um pouquinho sobre essa capitania hereditária. Os portugueses eles chegaram ao Brasil em 22 de abril do ano de 1500, durante uma expedição que vai ser liderada por nada mais, nada menos do que Pedro Álvares Cabral. Você já conhece esse nome. Apesar da chegada de Portugal ter sido uma grande novidade aqui no Brasil, ela não atraía tanto a atenção dos portugueses naquele momento, né? Essa chegada do português aqui, essa busca, né, por especiarias, por metais preciosos, né, não atraiu tanto ao sistema português naquele momento. Uma vez que, então, o comércio com a Índia representava uma possibilidade de maior lucro. Então, o que eles iam fazer aqui no Brasil se o que eles estavam interessados mesmo é no comércio lá com as Índias? Então, durante os primeiros 30 anos de colonização portuguesa no Brasil, a única grande atividade desenvolvida, né, a única grande atividade econômica que vai ser desenvolvida no Brasil foi a exploração de pau-brasil, né? Essa árvore foi localizada nas regiões mais litorâneas e conhecida, né, por ter uma cor avermelhada, muito forte. O pau-brasil foi um importante produto, então, nesse início do Brasil pré-colonial. Tem vídeo no canal sobre o Brasil pré-colonial. A presença portuguesa, ela, então, se concentrava ali nas faixas litorâneas. Essa exploração inicial. No início, os portugueses estavam bastante confiantes com a posse dessa nova terra. Inclusive, pelo Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 pelo Papa. Esse acordo ele vai estabelecer uma divisão de terras entre Portugal e Espanha. Esse novo mundo que vai ser descoberto vai ser dividido em duas partes. Está aí a imagem para você. Apesar de dar certa segurança aos portugueses de ter recebido essas terras, o tratado não garantia que outras nações teriam a possibilidade de roubar as terras dadas a Portugal. Ou seja, o Brasil ele vai receber diversas invasões também de outros países, não é só de Portugal. No começo da década de 1530, o comércio com a Índia ainda estava em declínio. As terras portuguesas na América estavam ameaçadas pelos franceses, que invadiam com frequência o nosso território. Com essa situação, então, Portugal vai perceber que era necessário ampliar alguns esforços para poder colonizar o Brasil, porque senão eles iriam perder esse território para outros países colonizar. Então imagina aí, você não ser colonizado por Portugal. Qual país possível você gostaria que colonizasse o Brasil? Comenta aqui embaixo. Então, com o risco de perder as terras, a única saída que Portugal vai ter era uma saída bem simples. Ao invés da coroa financiar todo o processo de colonização do Brasil, ele vai entregar esse ônus para terceiros. Com isso, o rei português decidiu dividir o território em 15 lotes, que foram distribuídos em 14 capitanias diferentes, cuja administração ficou sob responsabilidade dos chamados capitães donatários. Eles receberiam essas capitanias e teriam direitos e deveres. É como se você recebesse um lote de terra e, de repente, sofresse risco de invadirem o seu lote de terra. Então você deixa alguém cuidar do lote de terra para você você acabar ficando sem esse lote de terra. Agora você pensa, quem eram esses capitães donatários? Quem eram esses donatários? Em geral, os donatários eram comerciantes ou então pessoas que pertenciam
a uma pequena nobreza em Portugal. A responsabilidade de desenvolver a capitania era exclusivamente do donatário. Ele vai receber o direito sobre o lote de terra a partir de uma carta, chamada Carta de Doação. Importante isso para a sua prova. Então, essa carta, ela dava direito ao capitão donatário de usufruir daquela terra ali. Os direitos e deveres eram regidos por uma outra carta, né, que ele recebia. Essa carta era chamada Carta Foral. Ela dava direito e dever daquele donatário usufruir daquela terra. Os donatários que não tinham a posse da terra, que continuava pertencendo ao rei português, os donatários não tinham direito à posse da terra. Ela vai continuar pertencendo ao rei português. Portanto, eles tinham o direito de fixar-se, administrar a terra da melhor forma possível, usufruir daquela terra para gerar lucro para ele. Dentro de uma capitania, o donatário era a maior autoridade administrativa e jurídica. Ele respondia apenas ao rei de Portugal. Ficava sob responsabilidade dos donatários, então, investir e atrair investimentos, criando toda uma infraestrutura para garantir o desenvolvimento e a segurança da sua capitania. Além disso, ele deveria atrair pessoas para morar nas capitanias, distribuindo as terras, que são as chamadas Seis Marias, e cobrando impostos para essas pessoas morarem nessas terras. Seis Marias, importantes também, são pequenos lotes de terras dentro das capitanias hereditárias. E como é que ficava a segurança dentro dessa capitania hereditária? Os donatários eles deveriam construir fortificações para impedir que as invasões estrangeiras pudessem acontecer. Então, além de combater os povos nativos, eles também precisavam combater as presenças hostis de fora que tentavam invadir suas terras. Outro tema importante dentro das capitanias hereditárias são as capitanias que mais prosperaram. Dentre as 14 capitanias, 2 tiveram resultados mais expressivos. Uma delas é Pernambuco, que prosperou por conta de quê? Outra pergunta importante, por que essas capitanias prosperaram? Pernambuco prosperou por conta da produção de açúcar nos engenhos. E São Vicente, que vai prosperar em virtude da comercialização de índios como escravos. As capitanias hereditárias, então, e esse poder dos donatários vai se estender até o século XVIII, quando a coroa portuguesa percebeu o fracasso desse sistema. Então, pessoal, a gente viu até aqui qual foi o principal objetivo, como foi a criação dessas capitanias, quem regia as capitanias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o fracasso dessas capitanias. Por que não deu certo? Então, as capitanias elas vão se estender até o século XVIII, quando a coroa portuguesa ela vai perceber o fracasso dessa capitania. Então, esse insucesso pode ser explicado por uma junção de fatores. Por que dessa junção de fatores e quais fatores principais para o fracasso dessas capitanias hereditárias? Como, por exemplo, pode ser justificado pela inexperiência administrativa de muitos donatários, a falta de comunicação interna e a dificuldade de comunicação com Portugal, além também da escassez de recursos para promover o desenvolvimento das capitanias. A gente pode citar também como principal motivo os conflitos com indígenas nessas terras. Só a título de curiosidade, muitos capitães donatários nem chegaram a pisar aqui no Brasil para receber essas terras. A coroa portuguesa então vai perceber que era necessário centralizar o poder da colônia. E para isso, ela vai criar um governo geral. E é o próximo período que a gente vai estudar, governo geral. Um sistema centralizado no qual existia um governador geral. Quem era esse governador geral e o que ele fazia? Ele tinha autoridade e poder sobre a colônia. O primeiro a ser nomeado para essa função era chamado Tomé de Souza. Ele foi responsável pela construção da primeira capital do Brasil, lá em Salvador. Por isso, pessoal, chegamos até aqui com capitanias hereditárias. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, aprendeu com esse vídeo, não se esqueça de comentar, compartilhar com seus amigos que precisam assistir esse vídeo e conhecer um pouco mais desse tema. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!